Minha mãe veio cuidar de mim e acabou roubando o meu marido. Pois é. Quando eu descobri o câncer de mama, eu achei que a pior notícia da minha vida já tinha acontecido. Mas eu estava completamente enganada, porque a maior dor não veio da doença, veio das duas pessoas que eu mais confiava. Gente, essa história é muito chocante. Presta atenção, depois você dá a sua opinião. Eu tô numa cama lutando contra um câncer de mama e essa história eu confesso que sempre me deixa muito triste, né? Mas eu quero muito contar pra vocês. Há 2 anos eu descobri que eu tava com câncer de mama, eu precisei passar por uma cirurgia de urgência. Quando eu contei pro meu marido, esperando apoio, ele simplesmente disse que não iria comigo e que eu me virasse. Naquele momento eu me perguntava, cadê aquele homem carinhoso com quem eu me casei? Foi aí que eu percebi que muitas vezes a gente só conhece de verdade uma pessoa na hora da doença. Porque com o passar dos dias, ele começou a me humilhar. Eu fiquei doente, eu achei que ele ia me apoiar, mas não. Ele olhou pra mim e disse assim, eu não tenho mais aquela mulher bonita de seios fartos, você tá muito magra, nem cabelo você tem mais, tá acabada. Gente, eu olhei pra ele chorando e eu respondi, tenha respeito por mim, eu sou a mãe dos seus filhos. Enquanto eu tava bonita, você, né, gostava, me exibia por aí, e agora você tá me tratando dessa maneira? Aí ele falou assim, não parece. Você tá parecendo uma múmia de tão feia. Aquilo acabou comigo. Como a minha mãe morava em outro estado, eu liguei pra ela, eu já não tava suportando passar por tudo aquilo sozinha, né? Ela veio pra cuidar de mim. Ela veio. Foi então que aconteceu algo muito estranho. Meu marido mudou completamente. De repente, ele começou a ficar bom. Da água pro vinho, ele começou a me tratar bem. Quando minha mãe chegou, passou uns dias e ele começou a me tratar bem. Eu falei, minha mãe deve ter feito alguma coisa, né? Falado alguma coisa, dado algum conselho. Ele dizia pra minha mãe o quanto me amava, passou a chegar com buquês de flores, começou a me acompanhar nas sessões de quimioterapia, voltou a me elogiar. Mas tinha uma coisa que me incomodava, né? Tudo que ele fazia pra mim, ele também fazia pra minha mãe. Ele comprava flores pra mim, comprava pra minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher muito linda. Mesmo assim, eu nunca imaginei nada que pudesse acontecer entre eles. Até que uma vizinha me chamou pra conversar. E ela perguntou se eu não tinha percebido como meu marido tinha mudado. Eu respondi que não, né? Eu disse que era impressão dela, que ele apenas respeitava muito a sogra, e ela olhou pra mim, e aí ela falou assim, presta atenção. E aquilo ficou na minha cabeça mesmo, porque eu já tava vendo que ele tinha mudado mais pro bem, né? Ele tava melhor. E aí ela falou, tipo, que ele tinha mudado por causa da minha mãe. Aí por causa dos remédios e das dores, eu sempre dormia muito. Só que naquela noite, foi meu marido quem preparou o meu medicamento. Eu fingi que eu tomei. Mas na verdade eu cuspi o remédio escondido. Eu deitei e fingi que eu estava completamente dopada. Cerca de 20 minutos depois ele voltou no quarto. Começou a me balançar, chamou meu nome, tipo, eu continuei imóvel, ele queria saber se eu estava dormindo. E eu fingi que eu estava dormindo. E aí eu ouvi ele sussurrar. E ele falou assim, dormiu. Na mesma hora, assim, eu parei. Gente, uma lágrima escorreu no meu rosto, porque eu já imaginei o que estava acontecendo. Meu coração já estava imaginando o pior. Eu lembrei da minha vizinha falando que ele estava diferente. Eu levantei devagar, coloquei o chinelo, fui até o quarto do lado. Quando eu abri a porta, gente, eu vi meu marido e minha mãe, minha própria mãe, em cima de uma cama, os dois. Foi uma cena tão horrível que eu não consigo explicar para vocês. Eu olhei para eles e eu disse assim, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Assim que eles perceberam a minha presença, eles começaram a falar assim ao mesmo tempo, não é nada disso que você está pensando, né? Como assim não é nada disso que eu estou pensando? Disseram que tinha acontecido assim, que ninguém tinha planejado, que aconteceu naquele momento, que ele estava carente, mas aquilo não fazia o menor sentido. A minha mãe era casada com o meu pai, eu entrei em choque, comecei a passar mal, eu vomitei, minha pressão subiu muito, meus filhos acordaram, também viram toda aquela cena, né, eles estavam colocando a roupa. 2 dias depois eu fui internada. Enquanto eu ainda estava no hospital, meu marido e minha mãe apareceram. Eles entraram no quarto com a maior tranquilidade e eles disseram que realmente eles estavam apaixonados, contaram toda a verdade para mim. Minha mãe tinha 65 anos, meu marido 41. Eles disseram que iam enfrentar todo mundo para viver esse relacionamento, que logo que a minha mãe chegou, ele se apaixonou por ela. Por isso ele queria dar flores para ela, mas ele tinha que dar para mim para fazer uma média. E naquele momento eu fiz apenas uma pergunta para minha mãe. Mãe, a senhora algum dia me amou? Porque para fazer isso comigo, justamente no momento que eu
tô lutando contra a morte, um câncer, deitada numa cama, no pior momento da minha vida. Não é possível que a senhora tenha me amado algum dia. E ela olhou para mim e respondeu: minha filha, amor a gente não escolhe, amor acontece. E eu me apaixonei por ele. Ele se apaixonou por mim. E nós já estamos tendo um caso há 5 meses. Eu amo ele demais. Gente, como assim há 5 meses? Desde o momento em que ela chegou. Meu mundo desabou. Eu entrei em depressão. Eu mal consigo levantar da cama, não tenho vontade de comer, nem de viver. Hoje quem cuida de mim são os meus filhos. Meu ex-marido foi viver com a minha mãe. Foi mesmo. Meu pai entrou em depressão. Ninguém da família acreditou. No começo, acharam que era loucura. Só passaram a acreditar porque meus filhos, que já são adultos, confirmaram tudo que tinham visto. Desde então eu só pioro, gente. Às vezes eu sinto que eu tô apenas esperando o dia que Deus vai me levar. E eu só peço que vocês orem por mim. Orem para que Deus alivie um pouco a minha dor. A dor do meu corpo. A dor da minha alma. A dor do meu coração. Eu também queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguiriam perdoar uma traição como essa? Porque eu sei que eu não tenho muito tempo de vida. Vocês perdoariam a própria mãe? Porque eu fico com peso no meu coração de não perdoar minha mãe, sabe? Ou vocês acreditam que existem feridas que nunca cicatrizam? Porque parece que a minha nunca vai cicatrizar e eu vou morrer com isso. Infelizmente, aquela vizinha tinha razão, porque ela já tinha visto alguma coisa. E essa é a minha história. Gente, que triste. Eu conversei muito com ela, é muita tristeza, sabe? Mas, assim, confesso que foi uma das histórias mais difíceis que eu já contei aqui, né? Enquanto algumas histórias emocionam a gente pelo amor, outras fazem a gente chorar pela dor. Eu quero muito que vocês deixem aí uma palavra para ela, né? Para essa seguidora nos comentários. Eu tenho certeza que ela vai ler cada mensagem, pode trazer um pouco de conforto nesse momento difícil. E se você tem uma história marcante, forte, manda para mim pelas mensagens que eu conto aqui. Compartilhe essa história. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe.